Então, dando continuidade aos nossos estudos, a gente começa agora a sessão 8.6, onde a gente trata, então, da interpretação de uma curva de energia potencial. Bom, como a gente vai ver agora, a energia potencial ela pode nos fornecer informações importantes em relação ao movimento da partícula. Para a gente mostrar isso, a gente vai supor que o movimento da partícula se dá ao longo do eixo X e que uma força conservativa realiza um certo trabalho. Então vamos pegar um caso particular aí, de uma força ao longo do eixo X e uma força conservativa. Nosso objetivo aqui é tentar entender como é que essas curvas de potencial podem nos oferecer aí, informações sobre o movimento da partícula. Bom, a pergunta é, como é que a gente obtém, né, essas novas informações, então, dado essas curvas de potenciais? Para isso, então, a gente vai deduzir, inicialmente, uma nova relação que vai conectar a força com a energia potencial, tá certo? Então, basicamente, aqui a gente começa com o cálculo da força. Então, como é que a energia potencial pode nos fornecer informações sobre a força? Bom, como a gente viu anteriormente, a variação da energia potencial ela pode ser calculada a partir da força, tá certo? Então, no caso particular de uma situação dimensional, a gente já viu que o ΔU, como ele é igual a menos o trabalho, então ele pode ser escrito como menos a integral de um certo xi até um xf de f de x dx. Onde essa integral aqui, né, é exatamente o trabalho de uma força unidimensional durante um deslocamento de x1 até xf. Esse sinal menos é porque a variação da energia potencial é igual a menos o trabalho. O que a gente quer obter agora é o contrário, tá certo? Ou seja, a gente quer calcular a força a partir da energia potencial. Aqui, dado uma força, eu consigo calcular a energia potencial. O contrário é, dado uma energia potencial, eu ser capaz, então, de calcular a força que está atuando sobre a minha partícula. Como a gente já viu no caso do movimento dimensional, o trabalho realizado por uma força que age sobre uma partícula, quando ela percorre uma distância ΔX, por exemplo, ela é dado por F ΔX. Então, o trabalho é igual a um F ΔX quando a minha partícula se desloca aí de uma variação ΔX. Como a variação da energia potencial é menos o trabalho, então daqui a gente tira que o meu ΔU x é igual a menos o trabalho, né? Que por sua vez é igual a menos f de x ΔX. Tá certo? Explicitando aqui o fx dessa expressão, a gente tem que f de x é igual ao meu ΔU x sobre ΔX, e isso aí com sinal negativo, por conta do meu sinal negativo aqui. Tomando o limite de ΔX indo a zero, então no limite que ΔX vai tender a zero, a gente tem então que essa diferença aqui é dada então por uma derivada, o que implica então finalmente que meu f de x pode ser escrito como menos du de x dx. Então, esse resultado aqui relaciona
a energia potencial com a força, de forma que, dado a energia potencial, eu consigo calcular a força que está atuando sobre o sistema. A expressão aqui é extremamente relevante, porque em muitos problemas a energia potencial é fornecida, tá certo? E o que a gente precisa depois é calcular, dado essa energia potencial, essa força. É fácil notar também que essa equação aí funcional, ela funciona, né? Para os nossos casos que a gente já trabalhou anteriormente, tá certo? Não só para esses casos, mas é uma expressão geral, tá certo? Isso aí vale sempre, tá certo? Que a gente está se limitando aqui ao caso unidimensional, isso também pode ser generalizado para o caso tridimensional, mas aqui a gente não vai se estender a tanto. Então, para o caso que a gente já trabalhou anteriormente, por exemplo, se você se lembrar o potencial elástico, só para a gente exemplificar, ele era dado por um U de x, que era igual a 1 meio de kx ao quadrado. F de x, então, é igual a menos d dx, dessa função aqui, de 1 meio de kx ao quadrado. A derivada de x ao quadrado, né, 1 meio de k é constante, então isso aqui pode ser escrito como menos 1 meio de k dx quadrado dx, e a derivada de dx quadrado é 2x, o 2x cancela aqui, esse 2, aliás, cancela com o 2 que cai daqui, isso aqui vai dar menos kx, que é exatamente a força de uma mola, certa força que uma mola exerce sobre um objeto, que é a lei de Hooke, tá claro? Então, automaticamente, derivando o potencial, eu tiro a força, como se esperar. A mesma coisa vale para o potencial gravitacional. No nosso caso, o potencial gravitacional, se você se atentar, o de x é igual a mgx, onde o x aqui é uma distância vertical, menos du de x dx, é igual a derivada de x é 1, então vai ficar menos mg, que é exatamente a minha força gravitacional, com o sentido aqui para baixo sendo o negativo, né? De forma que o meu potencial é positivo, então aqui o x eu defini como sendo positivo para cima, então a gente tem a força dada por menos mg. Então, essa expressão aqui e essa relação, dado o potencial obter a força, é algo bastante importante e útil na resolução de problemas, na compreensão do universo, entre outros vários aspectos. O que mais que a gente pode obter da energia potencial? Então, outro estudo importante que a gente pode fazer com a energia potencial é através da análise do gráfico de U de x, tá certo? O gráfico da energia potencial. Então, vamos ver a figura 8.9, onde a gente tem aí um exemplo de um gráfico de U de x. U em função de x. Aqui também eu inseri aqui, né, o livro insere também uma linha que representa a energia mecânica. A energia mecânica que é constante, o que representa então que a gente está trabalhando com forças conservativas. Energia mecânica aqui é constante igual a 5, e o potencial aqui tem algumas variações à medida que você vai se deslocando em relação ao eixo x. Muito bem. Então, está aqui a curva da energia potencial. Então, nesse gráfico, a gente tem aí o U de x para um sistema no qual uma partícula se move em uma dimensão, tá certo? Então, no caso aqui, a gente só está trabalhando na direção x. E tem aí atuando sobre ela uma força conservativa, né, que atua sobre essa partícula, realizando aí um certo trabalho sobre ela. Como a gente acabou de deduzir a expressão aqui de f de x em relação ao potencial, a gente pode facilmente calcular
o f de x determinando no gráfico a inclinação da curva, tá certo? Então, como a gente já viu, né, a derivada nada mais é do que a tangente. O que a gente precisa se atentar aqui é que f de x, só explicitando novamente, é igual a menos du de x dx. Então, quando a tangente der negativa, significa que a força é positiva. Quando a tangente der positiva, a força é negativa. Tangente negativa, força positiva. Tangente positiva, força é negativa. Então vamos analisar isso aí para a gente tentar entender como é que fica o gráfico da força. Vamos tentar aqui embaixo, aqui, ó. Esse tipo de análise é extremamente importante, tá? A gente aprender a fazer. Então abaixo aqui, eu vou tentar deduzir o gráfico de f de x em função de x. Simplesmente analisando a derivada em diversos pontos. Muito bem. Bom, vamos começar com essa primeira região. Ó. Essa primeira região aqui, ó, a tangente vale 0, tá certo? Então até esse ponto aqui, ó, a tangente vale 0, de forma que até esse ponto aqui, ó, a minha força ela vale 0. Então a força vale 0 e a constante igual a 0 até esse intervalo de tempo aqui. Muito bem. Aí, a partir daí, ó, a derivada fica negativo, tá certo? A derivada fica negativo, ela começa a aumentar esse grau de negatividade dela até uma certa região aqui, que é mais ou menos aqui, onde ela começa então a inverter a tendência, tá certo? Ó, então se você tentar, ó, é negativo, é bastante negativo a derivada, e aqui, ó, você já vê que ela já começa a voltar a ser positiva até se tornar 0 nessa posição aqui. Então nessa posição x2 aqui, a gente sabe que a força é 0, tá certo? Porque ela volta, tem uma a tangente aqui, ó, é 0. Tem um ponto aqui, ó, mais ou menos por aqui, que a tangente para de aumentar, ou para de diminuir, no caso ela é uma tangente negativa, e ela começa agora a aumentar novamente. Então esse ponto aqui, que é um ponto que eu posso chamar de inflexão, né? Matematicamente a gente não fala ponto de inflexão, mas a tangente vai ficando negativa e daí ela começa a retornar. Então esse ponto aqui é um ponto de máximo da força. Por quê? Porque é uma posição aonde a tangente é máxima, tá certo? No caso a tangente é mínima, só que a força está relacionada com menos a derivada, então isso vai dar um ponto de máximo na força. Então a força mais ou menos aqui, sai daqui, sobe, chega no máximo e depois começa a diminuir até zerar nesse ponto aqui. Então nesse ponto ela é 0. Aí daqui em diante, ó, a tangente começa a fica positiva, até um ponto aqui também de máximo, depois ela começa de novo a diminuir, até ficar 0 nessa região aqui. Então, nesse ponto aqui, ela é 0. E aqui, como a derivada é positiva, a força é negativa, porque a força está relacionada com menos a derivada. Então, a força diminui, fica negativa. Nesse ponto aqui, ela atinge um valor máximo. No caso aqui, como é menos, ela atinge um valor mínimo. Então a força tem mais ou menos esse movimento aqui. Então ela vem, sobe, diminui e desce. Aí tornou-se 0 novamente. Agora a tangente ficou negativa, vai ficando negativa até mais ou menos esse ponto aqui, e aqui ela começa a tender a 0 novamente. Ainda é negativa, mas começa a tender a 0. Então nessa região aqui, mais ou menos, a gente tem um ponto de máximo, porque a tangente é o mínimo possível, e nessa região aqui,
no x4 aqui, vou puxar aqui também, ela vale 0. Então, é algo mais ou menos que vem, chega aqui e... Essa altura é menor do que essa, porque a inclinação aqui, né, é menor do que essa. Aqui é mais inclinado do que essa aqui. Então, essa região aqui é um ponto menor. Tornou-se 0, começa a ficar a tangente positiva, ou seja, a força fica negativa até mais ou menos atingir um valor máximo, ou um valor mínimo no caso da força aqui. A tangente atinge o valor máximo. Depois a tangente começa a diminuir, até zerar novamente. Então, nessa região aqui, mais ou menos, ela tem um valor que é o mínimo, né, que é o máximo da tangente. E aqui, em x5, ela vai a 0 e aí ela sim permanece. Então, ela vem, alcança um valor aqui mínimo, aí ela começa a diminuir nessa região, diminuir até tornar-se 0. Então ela diminui e se torna 0 aqui daqui em diante. Então vê que, dado um gráfico de U de x, a gente pode, com uma certa cautela e uma análise detalhada, determinar também a força a qual a partícula está sujeita. Está aqui mais ou menos o gráfico da força. Obviamente que se você tiver um programa numérico, né, se você tiver essa função, você deriva essa função, pega os menos da derivada, você vai ter exatamente o gráfico da função f de x. Bom, o que a gente precisa se atentar aqui, para a gente poder ser capaz de resolver esse problema, são nesses pontos aqui, aonde a derivada começa a inverter, né? Então ela estava ficando mais negativa, depois ela começa a ficar positiva de novo e vice-versa, né? Essa região aqui também, ó, esse ponto aqui e esse ponto aqui, que seriam os meus pontos de, entre aspas, aí, inflexão, tá certo? Onde ela começa, então, a retornar a ser um valor negativo. Além disso, os zeros, né? Que está esse ponto aqui e esse ponto aqui, que nós temos os zeros das forças, tá certo? Então a força é 0 nesse ponto. Então, se você se atentar a esses pontos aqui, que eu chamo de inflexão, de uma forma mais grotesca aí, e aos zeros, você consegue, com algum cuidado, deduzir a expressão da força. Só para comparar com o resultado analítico, vamos inserir o gráfico da força aqui, que é apresentado no livro. Então está aqui, ó, mais ou menos o que a gente conseguiu deduzir aqui, fazendo a nossa análise prévia. Então está aqui o gráfico da força em relação à posição, certo? Lembre-se que sempre que quando a tangente é negativa, a força é positiva, quando a tangente é positiva, a força é negativa. Beleza? Muito bem. Então, esse tipo de análise é fundamental. É importante vocês já baterem o olho num gráfico de potencial e entender como é que são as forças que estão atuando no sistema. E com prática, obviamente, isso aí vai ser mais automatizado no dia a dia. E acreditem, isso aí é algo muito utilizado nas diversas áreas do conhecimento, inclusive engenharia. Outra análise importante que a gente pode fazer do gráfico da energia potencial envolve, então, a energia cinética, certo? Em especial, a gente tem um ponto importante aí, que é o denominado ponto de retorno. Então, vamos analisar aqui o que vem a ser esse ponto de retorno. Então, ponto de retorno
na análise da energia potencial. Então vamos inserir novamente aqui a figura 8.9. Então, como a gente pode ver aqui, nessa figura, a energia mecânica, nós supomos ela aqui, ou supusemos ela aqui, constante, tá certo? Ou seja, o nosso sistema é um sistema fechado. A relação com a energia potencial e a cinética, como a gente já viu, da energia mecânica, é que a energia potencial mais a energia cinética é igual ao que nós chamamos de energia mecânica. Onde nós temos aqui a energia potencial e a energia cinética como uma função da posição, tá certo? Dependendo da posição, a gente tem uma energia potencial e uma energia cinética. O nosso foco aqui é agora a energia cinética, tá certo? Então a gente pode reescrever essa expressão aqui como sendo a energia cinética é igual à energia mecânica menos a energia potencial. Então vamos supor aqui, conforme a figura, que a energia mecânica é igual a 5 joules, tá certo? Conforme a nossa figura. Da expressão que a gente deduziu aqui, que vem diretamente da definição da energia mecânica, a gente pode calcular a energia potencial simplesmente observando o valor de Ux, tá certo? Do potencial, e substituindo na expressão e subtraindo da energia mecânica. Por exemplo, ó, se a gente olhar aqui à direita, na posição x igual a 5, nessa região aqui, ó, é fácil deduzir que a energia potencial vale, que a energia cinética vale exatamente 1 joule. Tá certo? Por quê? Porque depois de x igual a 5, a potencial fica valendo 4, a mecânica é constante igual a 5, a mecânica menos a potencial me dá então a energia cinética, que é igual a 1 joule. Aqui parece que é 15, mas não é não. É 1 joule. Tá certo? Em x igual a 2 aqui, por exemplo, ó, a gente pode também calcular facilmente a energia cinética. E é onde ela é máxima, tá certo? A energia cinética nessa posição aqui, como a potencial é 0, ela é toda então a energia mecânica. Então a energia cinética nessa posição, ela é válida, ela é igual a 5 joules. Tá certo? Já, por exemplo, em x igual a 1, a energia potencial é igual a 5, a cinética é igual a mecânica é igual a 5, então a energia potencial é igual a 0 joules. Certo? Então, basicamente, né, dado o gráfico da energia potencial, se eu tenho o valor da energia mecânica, eu consigo diretamente aí obter a expressão da energia cinética. Obviamente que a gente está falando num sistema fechado onde não há dissipação, tá certo? Então, onde a energia mecânica é conservada e tudo mais. Agora, tem uma observação importante aqui que precisa ser enfatizada. O K, se você se lembrar que é a energia cinética, ele é dado por 1/2 de mv ao quadrado, tá certo? Ou seja, ele nunca é negativo. Não tem como você ter uma energia cinética negativa, tá certo? A cinética não. Porque o v ao quadrado é sempre um número positivo, a massa também, logo a energia cinética nunca vai ser negativa. Isso implica, então, que a partícula ela não pode passar a região à esquerda de x1, tá certo? Então essa região aqui, ó, a partícula não pode atravessar, ela não vai poder estar aqui. Por que não?
Porque se ela tivesse aqui, eu tenho a potencial maior que a energia mecânica, e se a potencial é maior que a energia mecânica, eu teria então uma energia cinética negativa. Então essa região aí, a partícula nunca vai se encontrar, tá certo? Se ela por acaso estivesse aqui, você teria a energia mecânica menos a potencial menor que zero, o que é inconcebível aí para a energia cinética, tá certo? Então o que acontece nesse ponto aqui? Então quando a partícula se move em direção a x1, você vê que ó, à medida que ela vai caminhando para cá, ó, de x2 em relação a x1, vem, a energia cinética ela vai diminuindo, tá certo? Ou seja, a velocidade da partícula vai diminuindo, até chegar nesse ponto aqui, aonde a energia cinética é igual a zero, tá certo? Ou seja, a velocidade é igual a zero. Então, para x igual a x1, a gente tem que a velocidade se torna zero. E vale notar também que quando a partícula chega a x1, a força que age sobre a partícula é uma força positiva, tá certo? Então, ó, isso vai sempre ser assim. A força aqui, a tangente não é negativa? Sim ou não? A tangente é negativa, logo a força é positiva. Então, olha, você tem uma força que está apontando no sentido positivo de x, a força está apontando nessa região aqui para cá. A partícula vinha caminhando, com a velocidade diminuindo, até parar. Quando ela para aqui nessa posição, a força ainda está atuando sobre ela, tá certo? E apontando para a direita. O que ela faz então? Ela começa a voltar, tá certo? Porque agora a força atuando sobre a partícula faz com que ela retorne então e comece a se movimentar no sentido de x2, x3, x4, x5. Tá claro? Então isso sempre vai acontecer. Nessas regiões aí, você tem então o que nós chamamos aí de ponto de retorno, tá certo? Então quando ela chega a x1, a força que age sobre a partícula é positiva, porque a derivada da potencial é negativa, o que implica então que ela não vai ficar parada aqui. Ela vai então começar a se movimentar para a direita, né? E começa então a inverter o seu movimento. Então, esse ponto aqui, a gente chama de ponto de retorno. A partícula vai diminuindo sua velocidade, para e começa então a retornar. Então, o ponto de retorno é uma posição onde a energia cinética é igual a zero, tá certo? E a partícula então inverte o sentido do seu movimento. Note que do lado direito não há nenhum ponto de retorno, tá certo? Para cá, para essa região aqui, ó, maior que x1, não tem nenhum ponto de retorno, de forma então que ela continua agora indefinidamente se movendo para a direita. Definido então o ponto de retorno, vale agora enfatizar outro aspecto ainda importante que a gente pode analisar do gráfico de U de x. Esses são os que a gente chama de pontos de equilíbrio. Pontos de equilíbrio. Bom, para a gente entender o conceito de ponto de equilíbrio, vamos analisar 3 valores diferentes da energia mecânica superpostos aí ao gráfico de U de x, igual ao gráfico anterior. Então, deixa eu inserir uma figura aqui. Então tá aqui, ó. A gente tem uma energia mecânica igual a 4, que é essa energia mecânica aqui. A gente tem uma situação de energia mecânica igual a 3, que é essa linha aqui. E você tem também uma situação onde energia mecânica é igual a 1. Maravilha. Bom, se a energia mecânica, então, é igual a 4 joules, a gente vê novamente que você tem um ponto de retorno de x1 um pouco deslocado aqui, tá certo? Está entre x1 e x2. Então, a gente tem um ponto de retorno aqui. Por quê? Porque nessa situação aqui a cinética vai a zero,
A força é uma força que aponta para a direita, então ele começa a retornar e se movimentar agora em direção a x2, x3 e assim por diante. Além desse ponto de retorno aqui, nós temos aqui em qualquer ponto à direita de x5, a energia mecânica é igual à energia potencial. Então, para cima de x5, a mecânica é igual à energia potencial. Então, a energia cinética é, então, zero, tá certo? Nessa posição aqui. Porém, nenhuma força atua sobre o objeto. Então, nessa região aqui, a gente não tem força nenhuma, porque se você olhar a tangente aqui é igual a zero, como, só para enfatizar, a força está relacionada com menos a derivada da potencial, a derivada da potencial é zero, então a força acima de x5 é zero, ela entra aqui nessa região, a energia cinética torna-se zero e a potencial torna-se constante, o que infere uma força igual a zero. Quando ela adentra, então, essa região, para x maior que x5, ela entra, então, numa região que a gente denomina de equilíbrio indiferente. Então, essa região aqui, ó, é chamado de equilíbrio indiferente. Tá certo? Então, é basicamente colocar aí, por exemplo, uma bola de gude sobre uma mesa horizontal. Quando você tem uma bola aqui, um objeto sobre uma mesa horizontal, você está numa região de equilíbrio indiferente. Em x igual a 3, se a gente, desculpa, numa energia potencial mecânica igual a 3 joules. Então, se a energia mecânica é igual a 3 joules, agora a gente vê que existem dois pontos de retorno. Tem esse ponto de retorno aqui e tem esse ponto de retorno aqui. Então você tem um ponto de retorno entre x1 e x2 e tem um outro que está entre x4 e x5. Além disso, quando x igual a x3 aqui, ó, que é esse ponto aqui, a energia potencial é igual à energia mecânica, o que implica que a energia cinética é igual a zero nessa região. Então aqui também a energia cinética é igual a zero. Aqui ela é zero, aqui ela é zero e aqui também. Nesse ponto, também a força será nula, tá certo? Porque a derivada aqui, ó, é uma derivada nula, tangente é zero. Isso implica com que a força seja igual a zero, tá certo? E a partícula, então, ela vai, de fato, permanecer em repouso. Ou seja, se você conseguir colocar essa partícula aqui, ela vai ficar exatamente aqui, indefinidamente. O que acontece nessa região, no entanto, é que se a partícula for ligeiramente deslocada, tanto para a direita quanto para a esquerda, vai aparecer uma força que vai empurrar ela no sentido a se deslocar. Então, se ela estiver aqui, ó, e você jogar ela um pouquinho para cá, ela vai se movimentar um pouco para a direita, a força que vai aparecer é uma força para a direita, aí ela começa então a se movimentar em direção ao novo ponto de retorno. Aí ela pode voltar, parar aqui novamente. Se você empurrar ela um pouquinho que seja para a esquerda, qualquer grandeza que você empurrar ela para a esquerda, aparece agora uma força também para a esquerda, com que faz com que ela se movimente, tá certo? Então, ela consegue ficar parada só no x igual a 3. Qualquer epsilon que você deslocar para a direita ou para a esquerda, ela começa a se movimentar no sentido desse deslocamento, tá certo? Então, essa partícula aí, nessa região aqui, ela chama-se... No ponto de equilíbrio, o potencial é zero, porque senão você tem uma força atuando sobre ela. Se o potencial é zero, não. A derivada do potencial é zero. O potencial não necessariamente é zero. Isso aqui é um ponto de equilíbrio e o potencial vale 3 joules. Tá certo?
A derivada do potencial é que é zero. Obviamente que se o ponto de equilíbrio for no potencial igual a zero, também você tem. Esse ponto de equilíbrio diferencia-se desses pontos de equilíbrio aqui, como a gente já vai ver na sequência. Em especial, focando nesse aqui, esse aqui se chama-se ponto de equilíbrio instável. Por que que é instável? Qualquer deslocamento que eu der para a direita ou para a esquerda, a minha partícula começa a se movimentar no sentido desse deslocamento. Mas por que ela não está em movimento se tem energia cinética? Não, nessa região ela não tem, porque a potencial é exatamente igual à energia mecânica. Ó. Eu estou pegando uma energia mecânica igual a 3 joules agora. Ó. Tá certo? Então nessa região aqui, a cinética dá zero. Aqui dá zero e nesse ponto aqui dá zero também. Beleza? Muito bem. Um exemplo desse tipo de equilíbrio instável é você pegar, por exemplo, e tentar colocar uma bola de gude em cima de uma bola de boliche, tá certo? Então, se você acertar bem ali no eixo da bola ali, você até consegue fazer a bola de gude parar ali, né? Deveria, né? Mas tem uma precisão infinita para ela parar. Qualquer deslocamento que você der para qualquer lado, ela começa a se movimentar, porque é uma região de equilíbrio instável. Beleza? Finalmente, né? A última situação é a situação onde a energia mecânica é igual a 1 joule, tá certo? Muito bem. Se a gente colocar a partícula em x igual a 4, ou seja, nessa região aqui, certamente a partícula vai ficar indefinidamente nessa posição, tá certo? Porque a energia mecânica é igual à energia potencial, de forma que a energia cinética vai ser igual a zero. Então ela não pode se mover, pois caso contrário, a energia cinética vai ser negativa. Além disso, ó, se você pegar e vier empurrar ligeiramente a partícula para a esquerda ou para a direita, né, se você empurrar ela para cá ou para cá um pouquinho, vai surgir uma força que é contrária ao deslocamento. Ó. Se eu empurrar ela para cá e trouxer ela aqui um pouquinho, ó, aparece uma força aqui, como a derivada é negativa, a força é positiva, a força faz ela retornar para a posição onde ela estava. Se eu desloco ela um pouquinho para cá, ó, a derivada é positiva, a força é negativa, então a força tende a fazer ela retornar para a posição onde ela está. Tá certo? Então qualquer força, qualquer deslocamento que você der, surge aí o que a gente chama de uma força restauradora, tá certo? Que faz ela retornar aí para a posição x4. Então essa posição aqui, a gente chama de posição de equilíbrio estável. De forma que qualquer deslocamento que você der, surge uma força tentando fazê-la retornar para a posição de equilíbrio, onde ela já estava, certo? Se você, por acaso, colocar a partícula na posição x2, a partícula também estará num poço de potencial, tá certo? Isso aqui é um poço de potencial. Mas ela vai poder se movimentar para cá e para cá, estando presa aqui nesse poço, tá certo? Então ela se move aí somente entre essa posição aqui que está entre x2 e x1 e x3. Então, esses são os pontos de retorno e a partícula está presa aqui nesse potencial. O exemplo desse potencial aqui é basicamente você pegar uma meia esfera, né, uma casca esférica aí, ou uma tigela hemisférica, e colocar uma bolinha de gude dentro dela, certo? Qualquer balanço que você der na bolinha de gude, ela se move e volta a parar de novo no meio. Se der um deslocamento, ela se move e tende a voltar para a região de equilíbrio, certo? Isso é muito comum na natureza. Então, só para exemplificar aqui, eu vou apresentar um potencial que descreve o comportamento de átomos e moléculas, que é o potencial de Lennard-Jones.
Então tá aqui, ó, esse aqui é um típico potencial que descreve forças entre moléculas e átomos, tá certo? E você vê que você tem um poço de potencial aqui, tá certo? Então se você tiver um par de átomos, né, neutros ou mesmo moléculas que estão sujeitas a essas forças aí, se você tentar se afastar uma molécula da outra, ela tende a se atrair. Se você tentar se aproximar uma molécula da outra, ela tende a afastar, tá certo? Então elas tendem a ficar ali numa certa região de equilíbrio, tá certo? Que é uma distância ótima ali, que é esse ponto de potencial. Se você aplicar uma força muito forte, você pode então desassociar, tá certo? Então se você movimentar muito ela para a direita, aí ela chega nessa região e aí você rompe, por exemplo, e quebra a molécula e ela se separa, e aí tudo bem. Mas se qualquer força menorzinha, ela se afasta, mas ela tem uma força de atração que faz ela voltar a ficar numa região de equilíbrio. Se você aproximar as duas também, aí começa a ter uma repulsão, né, devido às forças nucleares, etc. E aí ela tende, então, a voltar a uma situação de equilíbrio. Então esse é um potencial que descreve aí um par de átomos ou mesmo moléculas. Se você olhar o potencial de Lennard-Jones, você procura ter uma expressão para ele, ele descreve muito bem os resultados experimentais. Ó. Então o experimental é o vermelho, esse potencial aqui em azul é o que é dado por uma expressão. Eles chamam de 6,12 porque ele é basicamente proporcional a 1 sobre R a sexta menos 1 sobre R a 12. Aí tem umas constantes, etc. aqui. Então, esse é o potencial proporcional a isso.